Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond, você está no MCV Play. Então dá o play para dar aquela moral e, claro, ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no Gigante da Colina, no Cruz Maltino, no Vasco da Gama. Vamos falar nessa terça sobre Dimitri Payet treinando de falso 9, 2 reforços confirmados, vão falar hoje com a imprensa, Tietê e Lucas Oliveira, estaremos acompanhando, claro, de pertinho para trazer para vocês todas as atualizações. Vamos falar sobre atacante oferecido para o Vasco, Copa São Paulo de Futebol Júnior e também a venda da SAF vascaína. Tudo isso nesse vídeo você fica 100% atualizado, então deixa o joinha para dar aquela moral e vai lá nos comentários deixar a sua opinião, porque ali mesmo, nos comentários, eu vou deixar o link da Estrela Bet para você que gosta de palpites esportivos. Mas é só você que gosta muito e gosta também de facilidade, porque a Estrela Bet está te dando até R$500 de bônus, beleza? R$500 de bônus. Você não perde nada clicando lá no link, fazendo o seu cadastro e seu primeiro depósito. Você só ganha, já começa a sua banca aí com quinhentão para os seus palpites esportivos. Beleza? A Estrela Bet é parceira aqui também do nosso trabalho. Faz o seguinte, como tem muito assunto para a gente falar nessa terça-feira, solta a vinheta, bora pro vídeo. Reforços confirmados vão falar hoje com a imprensa, serão apresentados no CT Moacir Barbosa de forma oficial pelo Vasco, né? Falarão com a imprensa o volante Tietê e também o zagueiro Lucas Oliveira. Vamos falar também sobre a venda da Vasco SAF, essa briga judicial que o Vasco vai para cima ali da ICAP, né? Pelas ações totais, né? O Vasco não vai querer dar mole ali na justiça referente às ações da Vasco SAF. Vamos falar também sobre Dimitri Payet. Tá jogando bem nos treinos, hein? E treinando de falso 9. Fez gols. Importante a gente frisar aí que o francês tá com ímpeto, tá com vontade aí de dar a volta por cima, né? O jogador que o torcedor sempre espera uma entrega maior. E vale também destacar que o atacante foi oferecido ao Vasco, vamos falar sobre ele. E Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o Vasco passou ontem, né? Pelo Juventus e pega o Ceará. Vamos falar muito sobre isso. E claro, né? Começando aqui, falando sobre a apresentação de 2 reforços já confirmados pelo Vasco, né? Hoje teremos aí o volante Tietê e o zagueiro Lucas Oliveira. Na minha opinião, o Tietê briga para ser titular nessa equipe, o Lucas Oliveira já para uma alternativa, né? Vai estar ali fazendo uma sombra ao João Vitor e ao Maurício Lemos, na minha opinião. A gente, claro, observa, né, toda essa movimentação do Vasco no mercado, que é uma movimentação um pouco complicada, e claro, a gente observa também que os reforços estão vindo muito mais para a manutenção daquilo que a gente já tem, né, no mesmo nível do que propriamente jogadores tarimbados que vão chegar para serem titulares. Eu também não acho o elenco do Vasco ruim, eu acho um bom elenco. Só que eu me assusta quando eu olho para o lado, vejo adversários diretos do Vasco em competições, por exemplo, como a Copa Sul-Americana, vem acontecendo ali um investimento muito maior no Cruzeiro, né, fazendo uma equipe muito mais competitiva. E se a gente quer lutar para ser campeão da Sul-Americana, a gente tem que bater nada mais, nada menos que o Cruzeiro. Então, o comparativo me assusta, mas o interno me agrada. Vamos lá, seria isso o meu resumo, né, dentro dessa montagem de elenco de 2025. Falando em 2025, o Vasco também observa Dimitri Payet treinando bem. Seria um baita de um reforço, né, se o Payet performasse no ano de 2025 nessa temporada. E parece que o francês está com muita vontade, vem se destacando nos treinos, jogando de falso 9, marcando gols. Tá? A informação que eu tenho é que o francês já perdeu peso, está focado nessa temporada para ajudar o Vasco. Lembrando que Dimitri Payet tem contrato até maio apenas desse ano, né? O Vasco, com toda certeza, vai se movimentar a respeito disso, principalmente se o técnico Fábio Carille contar com o francês, se o técnico Fábio Carille utilizar o francês. A gente vai observar, claro, uma montagem ali de algo um pouco mais conservador no meio-campo, né? É um dos estilos do Fábio Carille. Ele fala no 4-2-3-1, né? Onde você tem 2 volantes, 3 peças ali linkadas no meio e um centroavante. Esses 2 volantes um pouco mais conservadores, com os 3 podendo ser até 3 meias, né? A gente observa também que podemos ter 2 pontas, então é uma variação interessante ofensiva e posteriormente defensiva, né? Então podemos ter aí essas 2
fases dentro de campo dependendo de algumas peças. Vamos ver se o Dimitri Payet e o Coutinho jogarão juntos, depende muito também da parte física. Vale lembrar que no ano passado o Felipe falou que era melhor contar com um durante uma parte do jogo e depois o outro complementar, né, essa qualidade técnica. Vamos ver o que o Carille pensa sobre esse assunto. É um assunto muito delicado, porque trata-se de dois jogadores com um nível, né, técnico muito alto e também salários muito altos. Bom, dor de cabeça boa, né, para o Fábio Carille, o Dimitri Payet treinando bem e se destacando no jogo treino. Lembrando que o Vasco busca atacantes no mercado, né, a negociação com o Rony é algo que a gente trouxe na live de ontem falando sobre isso, né? O Rony, ele pede cerca de 1 a 1 milhão e 300 por mês. Isso foi confidencial, não foi algo confidencial, foi algo que foi externado para a gente pós-jogo, né? A gente saindo de São Januário, encontramos ali uma figura importante na diretoria do Vasco que externou para a gente alguns assuntos importantes, principalmente acerca do Rony, né? Que a situação estava ali de uma negociação quando o Rony colocou a pretensão salarial dele em mesa, né, a gente recuou. Né, foi o que passou para a gente essas informações no pós-jogo. Claro, o Vasco ainda observa o mercado por um atacante. O Vasco teve aí uma procura pelos empresários do Eduardo Vargas, né, o jogador foi oferecido ao Vasco, o Vasco ainda não deu nenhuma resposta, observa o mercado como todo, o Eduardo Vargas, que não permaneceu no Atlético Mineiro. O Vasco já se interessou pelo jogador em uma outra ocasião e, claro, não tem o porquê de recusar de cara o Eduardo Vargas. Então existe ali um oferecimento dos empresários do jogador para o Vasco, né? Olha, o Vargas está aqui se você precisar, e o Vasco em si só observa ainda a situação. Porque o elenco sendo montado juntamente com jogadores que vêm aí performando no Carioca e na Copinha, né? Vale lembrar que na Copinha o Vasco passou do Juventus de São Paulo, né? Um jogo bem atípico dessa equipe. Jogaram bem, com vontade, algo que não vinha acontecendo nas primeiras rodadas. O torcedor agora aliviou um pouco a pressão sobre a molecada, né? Por conta dessa classificação. Agora o Vasco enfrenta o Ceará, a equipe que goleou por 4-0 o 15 de Piracicaba, adversário do Vasco, né? No grupo 32, onde o Vasco empatou com essa equipe. Lembrando que o 15 de Piracicaba jogou mais do que a equipe do Vasco, não vamos ser aqui injustos. Mas agora parece que os moleques entenderam que vestir a camisa do Vasco pelo menos tem que ter vontade, né? E eu tô vendo muita vontade nesses garotos do Sub-17 atualmente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, falando sobre venda da SAF vascaína, parece que o Vasco vai de forma hostil, hein, na justiça, né, nessa arbitragem, para recuperar as ações da Vasco SAF. Internamente, a diretoria entende que o Vasco foi lesado e não vê nenhuma forma justa dessas porcentagens estarem linkadas à ECAP ou propriamente a 777 Partners. Então o Vasco vai se posicionar de forma um pouco mais firme para buscar aí com totalidade essas ações. É claro, não é muito simples? Não é muito simples. Mas a briga judicial está aí e facilitaria demais se o Vasco conseguisse êxito, né, nessa questão. O Vasco conseguiria pegar um novo investidor e vender de forma total ali as ações. Lembrando, quando eu falo total, são os 70% que foram fatiados, né? O clube associativo detém 30%. Desse 30% ninguém mexe. Estou falando totais, os 70%. 39% sob júdice, né? Entre uma briga na Fundação Getúlio Vargas em arbitragem, Vasco e ECAP por esses 39 e os 31 que pertencem à ECAP de forma de aquisição no início, né, ali da vida da 777 junto à SAF vascaína. A gente vai observando todos esses movimentos e, claro, não perca mais nada que a gente vai trazer para vocês em primeira mão. Fechado? Então corre aqui, deixa o like para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, porque daqui a pouquinho eu vou voltar com muito mais informações, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.